Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Marcelo TI e esse é um canal que te ensina linguagem de programação. Hoje nós estamos falando sobre Kotlin e, consequentemente, assim como a gente tem andado nos vídeos desse curso em Kotlin, hoje a gente vai seguir depois de entender alguns assuntos já em Kotlin, como funções, classes e entre outros. Nós vamos falar hoje sobre array. Array em Kotlin não é difícil, é fácil, tá? Só que a gente precisa entender as opções que a gente tem, porque a gente tem bastante, beleza? Então vamos lá, vamos começar a escrever aqui um código. Então, vou criar uma variável aqui chamada array, colocar o nome nela de array1 igual, e vou chamar uma função chamada arrayof. Esse arrayof aqui já é eu colocando valores no meu array, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui pode ser uma. Essa aqui agora é um outro elemento, né? Esse aqui, né, é um outro elemento. E aqui agora um outro elemento. Então, o que significa esses três elementos aqui? São valores que eu estou guardando dentro do array 1, ok? Então aqui, só lembrando aqui a condição de array, os arrays eles guardam os valores dentro dessa estrutura aqui, né? Mas ele tem que saber aonde que vai ficar esses caras. Então o que ele faz? Guarda por índice, né? Então, ó, começa do 0 e assim vai aumentando de acordo com o que vai crescendo. Então a Maria está guardada no índice 0. O José está guardado no índice 1. A Martina está guardada no índice 2. Então quer dizer que se eu quiser pegar o valor Maria, eu tenho que acessar o índice 0. Ok? Beleza. Então assim, agora aqui, ó, val array. Vou só fazer mais um aqui. Array of. Aí eu posso fazer um double, por exemplo, tá vendo? Então assim, é só fazer ou criar a criação, é só fazer assim, é só criar o nome, chamar o array of e já colocar os valores aqui, tá? Então assim, você pode criar os tipos primários, todos, né? Por exemplo, val array 3 aqui, ó, poderia ser um array booleano, ó, true, false, true, ok? E aí vai, beleza? Dentro desse meu esquema aqui é fácil da gente entender que o array tem os seus elementos, a gente já vai colocando o valor aqui na criação, ok? Agora, e se eu quiser criar um array, ó, vou criar um array aqui, vou chamar de array 5, é array 4, né, pela sequência nossa lógica aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim, ó, int array. E aí o que eu vou fazer? Vou passar um valor para ele aqui. Isso significa que eu criei um array, tá ok? Ele é um array também criado, né? Só que tem um probleminha. Nem problema, é uma diferença. Porque aqui eu não guardei valores, mas aqui eu já coloquei os valores, tá? Então eu tô só criando um array, tipando ele e colocando qual que é a quantidade, o tamanho dele. Então eu posso chamar aqui, ó, se eu quiser guardar dados, array 4, e aqui, ó, na posição 0 eu guardo um valor. Aqui na posição 0 eu vou guardar o 0. Aqui, ó, array 4 na posição 1 ou no índice 1, tá? A gente vai guardar o 1, um valor, tá? Eu poderia estar guardando qualquer valor que eu quisesse aqui dentro. Vou guardar o 4, só para poder a gente fazer diferente um pouco. Array 4, 0, 1 e 2. Aqui agora eu vou fazer assim, e aí eu guardo um outro valor. Então aqui eu peguei esse array e ao invés de guardar ele, de criar e já passar o valor, eu primeiro criei, depois em um outro momento é que eu guardei os valores aqui dentro, ok?
Aqui também a gente pode guardar o valor aqui até de um outro jeito. A gente pode chamar uma função chamada aqui, ó, set. E aí eu posso falar o seguinte, qual que é a posição que eu quero? Eu quero no índice 2, você guarda o valor 3 para mim. Tá? Que é a mesma coisa que isso aqui, ó. Fechou? Para poder a gente ver o que tem dentro do array. Print ln e aí a gente chama ele, ó. Array 4, poderia ser qualquer um dos arrays. Vou pegar o 1 primeiro, vai. Ponto. E aqui eu tenho esse método aqui, ó. Content to string. Ok? Esse método aqui, quando a gente chama ele, ele vai imprimir o array pra gente. Deixa eu já fazer um outro, que eu já imprimo o primeiro e o quarto de uma vez, ó. Se a gente rodar aqui agora. Então, Maria, José e Martina, o primeiro. E aqui agora o array 4, 0, 4 e 3. 0, 4 e 3, ok? Então, beleza. Aqui, deixa eu comentar eles aqui para eles não ficarem depois imprimindo valores aqui. Vamos dar sequência. Se eu quiser, por exemplo, pegar os dados do teclado e inserir dentro desse array, como que eu faria? Eu poderia usar essa minha classe aqui, ó, classe scanner. Aqui eu já fiz até um import dela, ó, já coloquei aqui import java útil scanner, né? Import java, tem esse pacote java com esse pacote aqui, ou essa classe e a classe scanner, ok? Provavelmente pacote classe, tá? É porque a divisão do Java é ele que faz lá. Então, beleza. O que eu posso fazer aqui para poder trabalhar com... capturar os dados do teclado para poder alimentar um array para mim? Vamos supor que eu tenho esse array 4 aqui, ó, e que esses valores aqui, vou comentar aqui, ó, esses valores aqui, ó, não estão sendo inseridos. Então, o array existe, tem 3 posições, só que ele ainda não tem nada lá dentro. Então, vamos criar aqui, ó, array scanner, só para poder a gente saber do que se trata, ok? Chama a nossa classe, que é a classe scanner. Dentro dela a gente chama o system.in de input, ok? Para poder fazer a captura dos dados para a gente. Se eu puxar isso aqui agora, eu consigo fazer uma vez esse scanner funcionando. Mas vamos pensar que eu quero automatizar isso, ok? Eu quero fazer o seguinte, enquanto ele não acabar de digitar os números para poder preencher o array, os 3 números, ele não tem que parar, ok? Mas quando ele digitar os 3 valores, ele também tem que parar. Então vamos fazer assim, vamos jogar esse negócio aqui dentro de um for, porque aí fica mais fácil para a gente, ok? E aí o que a gente pode fazer aqui, ó? Já criar a estrutura, tá? A gente pode criar uma variável chamada i e fazer o seguinte, ó. O i in, ou como se fosse assim, entre, né? 0 e 3, e 3, né? Você percorre para mim. 0 e 3. Por que 0 e 3? Porque vai começar do 0, sempre aqui o meu número aqui, e 3 é o último. Então aqui você pode ver que ele coloca automaticamente aqui, ó, um menor que 3. Então o 3 não vai entrar, mas de 0 até 3 vai dar 3 unidades, vai dar 3 voltas, né? 0 é uma, 1 é 2, 2 são 3 vezes, ok? Então tá, aqui ó, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma mensagem aqui, vamos imprimir uma mensagem aqui pro nosso... e aqui não precisa nem ser print ln, né? Porque aqui a gente já pode mandar direto. Eu vou fazer assim, ó. Digite o número desejado, ok? E vou dar um espaço aqui para poder pegar ele aqui. Aí como que eu vou pegar ele aqui? Eu vou fazer assim, ó. Vou pegar agora o meu i, ok? E aí eu vou incrementar esse i sempre que eu passar aqui, ok? Beleza. Aqui, deixa eu ver. Eu vou tirar isso daqui assim, ó, e vou colocar pra cá. Fechar aqui, ó. Pronto. Aí toda vez que eu passar aqui, eu incremento o i. Lembre-se, estrutura de repetição, né? E eu tô
incrementando para ele mudar a posição aqui e guardar o valor no próximo. Porque, por exemplo, a primeira vez que apareceu o print para ele aqui, ele digita um valor. Digite aí. É engraçado, digite. Ele guarda um valor, por exemplo, ele digitou Maria, né? Ah, beleza, digitou Maria? Não, tá, não tem problema não. E aí, como é que você vai fazer agora? Né? Como é que você vai andar de novo no for? Que ele vai percorrer de novo. Você vai guardar onde? Você vai guardar em cima de Maria de novo? Então não, então você tem que fazer com que ao rodar de novo, ele vai rodar 3 vezes, mas ele mude o índice aqui para mim, ó. Então ele começa no 0, 0 mais 1 é 1, 1 mais 1 é 2. E aí eu consigo passar, ok? Dentro desse contexto aqui, Array Scanner, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar um valor e esse valor jogar esse i dentro do meu array. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer assim, ó, é o array 4, né? Array 4. Olha aí, meu array 4. E aí eu vou falar aqui para ele assim, ó, quando você tiver na posição i aqui para mim, o meu scanner aqui, ó, como que a gente colocou o array scanner, né? O meu array scanner vai passar sempre para o próximo. Aí aqui a gente vai pegar valores inteiros, ok? Só para poder ficar mais fácil. Até porque é o mesmo tipo do array, né? Então nem podia ser outro. Então tá, percorri, cada vez que eu percorrer o i vai mudar de valor, então ele vai fazer com que o array receba um valor diferente a cada vez que ele passar. E o scanner também vai pulando de 1 em 1, ok? Então aqui, ó, eu vou rodar agora. Vamos rodar, vamos rodar, vamos rodar. Digite o número desejado. Aqui, ó, a gente pode corrigir uma coisinha. Digite o número desejado. Só que aqui é o seguinte, se eu colocar isso aqui, ele vai printar para mim toda vez. Deixa eu colocar isso aqui em outro lugar. Digite o Ctrl X, digite o tal número desejado. Fica mais fácil, porque agora ele vai fazer a contagem, não vai aparecer como que se ele estivesse fazendo, entende? Eu acho que eu cliquei errado. Ó, digite o primeiro número desejado, ok? Isso aqui vai nos ajudar. Ah, tá. Só lembrando vocês aqui, ó, que a gente tem que digitar o número. Então vou digitar aqui 2. Enter. Quando eu digitei o Enter, o scanner pegou o próximo, voltou no array. Ele acrescentou mais um valor aqui, para mim, no i. Então aumentou a minha rodada, né? Agora eu vou colocar 3. E aí agora a terceira vez que ele está passando aqui no for, eu vou colocar 1. Ok? Enter. Pronto. Aqui eu consegui gravar o que ele guardou lá dentro. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui um print ln, e aí eu vou chamar esse array aqui, ó, array 4, só para ele imprimir pra gente verificar no final se tudo que a gente digitou ele guardou, ok? Então tá, o primeiro número vai ser 2, o segundo número vai ser 3 e o próximo número vai ser 4. Ó, printou aqui 2, 3 e 4. Então ele guardou para mim aqui direitinho, ok? Essa passada aqui, ela toma conta do meu índice que eu estou percorrendo aqui no array, né? Agora, esse valor aqui, ó, ele incrementa para mim, sempre quando ele está passando, para que eu possa ter mais um, para que você saiba que quando eu digitar o primeiro número, ele vai ir para o número 0, né? Ele vai ir para a posição 0, mas é a primeira unidade que você está digitando. Então, para você, você vai guardar esse primeiro valor. Então, é o primeiro número aqui, ó. É o primeiro número que você está guardando.
Só que é o seguinte, o índice que ele está aqui, ele está no 0, ok? Esse i aqui, ó, ele está entre 0 e menor que 3, né? Então, o 0 entra aqui na conta, só o 3 que não entra. Ele faz o 3, mas a hora que ele vê que é o 3, ele já sai, porque ele sabe que o meu array aqui já não vai ter mais posição, porque ele contou o 0 também, ok? Aqui tem uma outra forma também de trabalhar com o array que é bem interessante. Deixa eu criar aqui uma variável chamada array. Vou chamar de array 5, tá? E aí eu vou fazer ela aqui, ó, int array também, vou fazer ela de inteiro. Eu posso criar de qualquer jeito, tá? Eu vou criar no int aqui para poder ficar mais fácil para vocês, tá bom? Int array. E aí eu vou passar aqui, ó. Qual que é o tamanho que eu quero nesse array aqui? Vamos supor que eu quero um tamanho 3 também, igual o lá de cima. Eu posso fazer uma mini expressão aqui, ó. Quando eu quiser, por exemplo, fazer com que o próprio Kotlin conte para mim pelo número de vezes que eu tenho. O que significa isso? Vamos supor que, por exemplo, que eu tenho uma variável i aqui fora, tá? E esse i aqui, eu faço assim, ó. Eu faço uma expressão, e aí eu faço assim, ó. Ele recebe, ou ele vai percorrer ele vezes ele. Isso aqui é interessante, porque é tipo assim. Quando eu faço isso aqui, é como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Deixa eu descrever só para você ver. Aqui, ó. Vamos pensar que eu estou na posição 0 do meu array, ok? Aí, o que vai acontecer? O meu i vai valer 0. E aí, o meu i vai valer 0. Quando esse i, eu jogo ele nessa minha sequência aqui, com essa minha expressãozinha aqui, que é tipo uma flecha, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Vai pegar esse meu valor de i, vai multiplicar vezes o valor de i e vai me entregar o resultado. Então, se eu faço isso aqui, ó, imagina que eu estou rodando quantas vezes? 3 vezes, né? Então, quando eu estou rodando 3 vezes, ó, Ctrl V. Então, o meu i no começo é 0, né? Depois, esse meu i, o Kotlin conta ele para mim como 1. Depois, o Kotlin começa ele como 2. E aí, ele conta 3 vezes, que é o tamanho do array. Ele automaticamente, gente, ele faz pra gente. Ele começa do 0 e vai até o último número permitido do array. Então, aqui é 0. Aqui ele vai ter o 1, né? 1 vezes 1 aqui, né? Deixa eu trocar aqui o valor, porque aqui ele muda. O valor, quando é 1 aqui, ele multiplica 1 vezes 1, né? Então, 1 vezes 1 é 1, certo? Aqui embaixo, ele vai fazer a mesma coisa. Vai pegar aqui, ó. Agora é 2, que ele multiplica por 2. E aqui o valor vai ser 4. Então, esse meu array aqui, ele vai ser alimentado com 0, com 1 e com 4. Quer ver? Deixa eu posicionar ele aqui. Eu vou imprimir ele aqui. Print, ln, array 5. Então, ele é o array 5, ponto, content to string. Então, vamos ver esse array aqui, como que vai ser. Eu vou comentar aqui em cima, senão a gente não... Esse for vai ficar andando aqui e a gente não tem sossego para poder fazer a outra contagem. A gente não tem calma, ok? Então, olha só. Daqui o print... Ah, tá. Aqui eu printei o array 4, desculpa. Tem que voltar aqui e printar de novo só o array 5. Perfeito. Então, ó. O que ele fez aqui? Primeira posição, o i vale 0. Isso é o Kotlin que coloca pra gente, tá? Se esse array aqui tivesse uma posição, o valor aqui, 3.000, sei lá, qual o valor?
poderia ter um valor 30, por exemplo, 3.000. Ele iria de 1 em 1, começando do zero, ele ia incrementando 1 e multiplicando ele toda vez, tá? Então, assim, nesse caso aqui, ó, é 3, né? Se eu colocar o 4 aqui, ó, ele vai pegar o quê? O que que ele vai fazer? Ele vai ter que colocar mais um valor aqui, ó. Então, ele vai vir, ele mesmo já sabe disso, ele vem, aqui é a posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a posição 2 e aqui é a posição 3, porque agora ele é tamanho 4, ok? Aqui, ó, ele não é 2 mais, agora ele é 3, e aí ele vai pegar aqui, ó, 3 vezes ele mesmo, 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, certo? Então, se eu imprimir aqui agora, ó, se eu rodar aqui, ó, 1, 4, 0, 1, 4 e 9. Então, o que que ele fez? Ele multiplica automaticamente. Então, se você quer colocar um valor ou fazer alguma conta aqui, eu estou multiplicando o i vezes o i, mas você pode somar, entende? Então, o que você quiser fazer de conta com o i aqui, você pode fazer, ok? Não tem nada a ver, de boa. Isso aqui ajuda muito, porque, tipo assim, eu coloco os valores. Tem hora que eu não vou colocar os valores, tem hora que eu vou pedir o próprio Kotlin para de 1 em 1 fazer uma conta aqui para mim. Então, tipo assim, são opções, né? São opções que nos ajudam aqui a ter o controle melhor ainda do que a gente pode conseguir com o nosso array, os nossos arrays, ok? Tem mais para falar sobre array, mas isso é para um outro vídeo. Até lá, um abraço.